Colossenses, capítulo 1, versículo 27. A gente vai ler até o 29. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Vamos repetir essa declaração de Paulo no versículo 29. Aos Colossenses: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém, irmãos? Eu amo esse texto. Eu amo esse texto, porque ele traz uma revelação profunda daquilo que nós somos. Daquilo que, quando nós estamos em Cristo, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e Ele testifica a respeito da salvação. Mas a maior revelação disso, se é a maior em tudo isso, porque é tudo grande, né? O Espírito Santo habitando em nós, porção do próprio Deus habitando em nós. Mas o que o texto aqui fala é que é Cristo em vocês, é a esperança da glória. Nesse tempo, onde muitos têm sido afligidos por dificuldades, por temores, por medos, saber disso, ter essa revelação estampada no nosso coração, nos faz romper com isso, e avançar todo medo, para declarar que eu tenho esperança. Por quê? Porque Cristo em mim é a esperança da glória. E muito mais do que apenas uma verdade. Ele fala no versículo subsequente, ali no 29, ele fala que ele se esforça, Paulo se esforça, lutando conforme a força, a sua força. Então existe uma força, um dunamis, uma potência dentro de você. Uma potência que atua poderosamente em você. Esses textos precisam estar pulsando no nosso coração nesses dias. Dias de dificuldade. Dias de situações onde más notícias têm surgindo de todo lado. Nós temos sido alvejados por más notícias a respeito da saúde, más notícias a respeito de governo, más notícias a respeito de política, más notícias até inclusive a respeito de ministério. Muitas vezes a gente vê brigas, confusões. Mas esse texto, quando esse texto nos apresenta uma outra realidade, uma realidade onde existe uma esperança, que está dentro de nós, que habita dentro de nós, e mais ainda, atua poderosamente nas nossas vidas. Nós rompemos todas essas má notícias com boas notícias de esperança. A esperança pulsa no nosso coração. A esperança pulsa nas nossas vidas. Porque Cristo está em nós. Cristo habita em nós. Cristo vive em nós. Por meio do Espírito Santo. E nós precisamos entender, irmãos, que esse é um tempo de refinarmos a nossa visão. De prestarmos atenção em o que nós acreditamos. De prestarmos atenção no que nós estamos ouvindo e está ecoando nas nossas mentes. E o que está ecoando nas nossas emoções. O que fala mais alto em nós. Porque se existe uma palavra que fala que existe um poder, que Cristo habita poderosamente em nós, e ela é a esperança, esse poder, esse dunamis, essa realidade é esperança, nós precisamos entender em que nós acreditamos. Porque se eventualmente, quando vem as notícias, e basta você perder meia hora da sua hora de almoço para você sentar na frente da TV e escutar um jornal.
Ou acordar de manhã e já ligar uma notícia. Você vai ter uma grande enxurrada de notícias para te desestimular, desestabilizar, trazer emoções que podem abalar você. Mas ainda que você escute más notícias, você lembra que esse ano é um ano de boas novas? Esse é um ano de boas novas. E eu tenho essa boa nova para te dar hoje. Para você que está aí na sua casa. Para todos vocês que estão aqui. Cristo em vós. Cristo em vocês. Esperança da glória. E é um poder que Paulo diz que lutava para que isso fosse cada vez mais poderoso na vida dele. Fosse cada vez mais poderoso na vida dele. Esses dias eu li uma frase que me impactou muito. E um certo pastor renomado, ele fala assim: qualquer pensamento que não inspire esperança está enraizado em uma mentira. Porque se Cristo em nós é a esperança da glória, qualquer pensamento, estímulo que nós tenhamos, que não nos traga esperança, ele é basicamente fundamentado em uma mentira. E se você começar a perceber as notícias que te causam, de certa forma, alguma instabilidade. Se você vê que algumas notícias que te causam desesperança. Se você escuta notícias que te desestabilizam. Muitas vezes, a gente vê lá na frente que elas não se confirmam. É ou não é? Você já percebeu isso? Que muitas vezes assim, meu Deus, olha o que está acontecendo, as coisas vão acabar. Eu não sei se vocês lembram da greve dos caminhões. Me falaram que disse, não, agora vai acabar, tudo vai acabar. Precisamos ir para o supermercado, comprar tudo e não sei o que, vai acabar, as coisas vão acabar, a gente vai ter que se mudar para o interior e não sei o que, vai tudo acabar. Não acabou nada. Falaram que em maio estaríamos no pico do Marumbi. Não, estaríamos no pico desse negócio do coronavírus. Eu vi as estatísticas oficiais ontem e estavam baixando. Não se confirmou. E não estou desvalorizando esse fato, o contexto de nós estarmos nos protegendo, precisamos. E acho que isso está acontecendo porque nós nos posicionamos em oração, mas também nos posicionamos em prudência. Mas irmãos, muitas vezes nós recebemos notícias que nos desestabilizam. E qualquer notícia que gere falta de esperança em nós, ela é fundamentada em uma mentira. Porque se Cristo em nós é a esperança da glória, e a palavra nos diz isso, nós não podemos permitir que nada, nenhum pensamento que venha ao nosso coração, ele se transforme em algo que abale as nossas emoções para trazer dúvida. E trocando em miúdos, isso quer dizer fé e incredulidade. Nós vemos o agir de Deus por meio da fé. Mas pecamos pela incredulidade. Quando somos incrédulos em relação à provisão e o poder, a provisão poderosa, a proteção do Senhor, nós pecamos contra Deus, porque a palavra fala que o pecado da incredulidade. Então, irmão e irmã, eu queria que você realmente pedisse a Deus, porque não há argumento que eu possa trazer a você agora. Não há nada que eu possa te falar que mude a sua realidade se não houver fé para aplicar essa verdade como uma realidade na sua vida. Precisa ter fé para você crer que Cristo em você é a esperança da glória. Você precisa entender isso, e é poder, não é argumento. Muitas vezes a gente fica argumentando conosco mesmo. A gente se argumenta demais. Mas quando você tem fé, isso cala dentro de você. E você sabe que há um Deus que guarda você, livra você. Ah, pastor, mas já aconteceram coisas ruins para mim. Mas daí tem outro versículo que eu posso te colocar como boa nova. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se passou por uma situação que é difícil, talvez aquilo foi para te forjar, para te fortalecer
E eu não vou falar que aqui é só esperança, é só esperança. Mas isso não quer dizer ausência de problemas. Porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tem esperança. É uma boa notícia, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E essa é a posição que nós precisamos ter, irmãos, nesse momento. Até porque a igreja é a resposta para o mundo. É a resposta de Deus, é a resposta de Jesus para o mundo. E se nós não cremos que a esperança dele está em nós e ele está em nós, nós dificilmente conseguiremos trazer esperança para as pessoas. E nós precisamos entender, muitas vezes a gente tem sido, e eu confesso aqui por mim, às vezes a gente não está tão inspirado e a gente se traduz em em falta de esperança para as pessoas. Está difícil mesmo, você vê como estão as coisas, né? Pois é, coisa está ruim, hein? Coisa está preta, está feia, não sei o quê. E a gente fica falando isso. Mas nós precisamos nos corrigir nessa perspectiva, irmãos. Nós precisamos ser proféticos. Nós precisamos ser proféticos. Na medida em que isso aqui pode vir, mas Deus tem uma provisão especial para nós. Em uma das madrugadas que eu estava orando, no começo dessa pandemia, eu estava lá na sala de casa, num lugar onde Deus me lembrou tantas orações que eu fiz ao longo desses anos, e eu sentado lá, orando ao Senhor, olhando para o céu, porque eu me sento bem num lugarzinho que dá para olhar que dá um cantinho do céu e a gente pode ficar olhando as estrelas. Eu gosto de olhar orando as estrelas. Não sei se é porque o meu pai da fé colocou isso na palavra e deixou lá que ele olhava para as estrelas. Porque Deus mandou ele olhar para as estrelas. Então eu acho que é um DNA do papai da fé que nos fala para nós olharmos, não ficarmos presos a essa realidade, mas olharmos para o céu e vermos que Deus é um Deus poderoso. E eu me lembro que em uma dessas madrugadas eu comecei a orar a respeito disso, e para mim, nesse começo dessa pandemia, um texto que veio muito claramente ao meu coração foi a época da Páscoa, o Êxodo, né, o Êxodo 12, e daí eu me vi nesse contexto, onde Deus estava realmente querendo que nós nos posicionássemos, né, como um povo que colocasse o cordeiro como cabeça nas nossas casas, e de fato eu me posicionei nisso. E quando eu comecei a evoluir na história, o que aconteceu? Havia um deserto pela frente, porque a Páscoa foi só o começo da libertação, e o começo do percurso para eles chegarem até a terra prometida. E entre o Egito e a terra prometida, o que tinha? Um deserto. Mas o que tinha no deserto entre o Egito e a terra prometida? O que Deus providenciou para o povo dele? Provisão sobrenatural. Havia uma nuvem que protegia do sol e havia uma coluna de fogo que os levava em segurança na noite. E isso me calou muito fundo, porque Deus colocou no meu coração: haverá para o povo de Deus uma provisão sobrenatural. Se você crê nisso, receba, faça assim: haverá na minha casa, haverá, e eu já vejo frutos disso na minha casa, e eu declaro sobre a sua vida também, que você terá uma provisão sobrenatural nesse tempo. O deserto não é para nós, o deserto é transitório, nós estamos indo e caminhando para a terra prometida. É aí que nós estamos indo, no deserto. Más notícias de deserto para nós não significam falta de provisão. Deus tem uma provisão especial para nós. Deus tem movido. Mas pastor, tanto desemprego, são tantas oportunidades. Eu posso falar de uma pessoa, pelo menos de uma das que são próximas de mim. Meu sogro, por exemplo, talvez um momento que ele saiu de uma empresa, ele começou a advogar e mudou a história dele. O momento que ele saiu da empresa que ele trabalhava. Pode ser o momento que você está saindo de um lugar e que Deus está te colocando em outro lugar. Você está saindo de um lugar onde havia uma certa escravização e você está indo para um lugar onde mana leite e mel. Eu já passei por isso. Você já passou por isso. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Quantas coisas Deus já fez na sua vida.
Quantas provisões sobrenaturais Deus já te deu em momentos de dificuldade. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Porque se existe algo que pode nos dar esperança, é Cristo em nós. A esperança da glória. Da glória. E a glória está aqui. Para não deixar eu mentir. Glória a Deus. Mas nós vemos uma grande batalha na nossa realidade social hoje. Porque isso que eu estou falando, esperança, fé, é poder de Deus nas nossas vidas. É poder de Deus nas nossas vidas. Isso não se traduz em apenas um argumento. Se eu chegar aqui e falar que isso aqui é um argumento para vocês, isso é só mente. Não tem poder. Agora, quando eu falo Cristo em vós, a esperança da glória, e declaro sobre vocês que Cristo realmente está aqui, e isso não é argumento, isso é uma verdade bíblica celestial, você recebe isso como verdade e vive isso como poder na sua vida. Porque argumentos são usados para que a gente não entre num ambiente de poder. Argumentos são usados, sofismas são usados, fortalezas são usadas, mentiras são usadas, para que a gente não acesse um lugar de poder do Senhor. Paulo fala e cuida disso quando fala em 2 Coríntios 10, no versículo 3 até o 6, ele fala: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas ou argumentos. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Paulo, ele tinha compreensão de que havia uma luta, e em Efésios 6 ele fala: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Nunca foi tão real como é hoje. Porque nós não lutamos contra nada agora. Nós simplesmente estamos sendo bombardeados por ideias de uma doença. E nos paramos. Amedrontados. Por causa de uma notícia. Uma má notícia. Mas essa não é a realidade. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas que sim contra principados e potestades. O poder dominador do ar, que Paulo falava. E eu tinha falado alguns alcances mais atrás sobre justamente isso. Sobre compreensões. Então, irmãos, não fique dando ouvido a más notícias. Não fique dando ouvido a más notícias. Se cuide, seja prudente, porque a palavra fala que nós somos simples e prudentes. Simples como as pombas, prudentes como a áspide. Precisamos ser prudentes. Não vou ficar brincando. Eu não vou brincar com uma serpente achando que não vai acontecer nada. Eu tenho que ser cuidadoso, prudente, e eu recomendo isso para você. Mas recomendo mais ainda que você creia que há um Deus que te provê, há um Deus que te cuida, há um Deus que está cuidando dos seus interesses, há um Deus que te fortalece. Ele colocou o ar em seus pulmões para você o adorar. Quando a gente canta aquela música, eu estava louco para cantar no domingo, mas não se encaixou. Quando a gente canta aquela música, és o ar em meus pulmões, eu declaro aquilo contra o corona. Eu canto essa música declarando: és o ar em meus pulmões. Como que é agora? Esqueci a música. Entregamos louvor, porque o ar que eu respiro é para entregar louvor ao Senhor, e não para ficar com medo de coronavírus. Ele não vai ter acesso no meu pulmão, porque dentro do meu pulmão só tem um ar que Deus colocou dentro de mim. Isso é fé, irmão. Pergunta para médicos. Pessoas com fé enfrentam melhor as circunstâncias. Pessoas sem fé ficam adoecidas. Pessoas com fé, com poder, porque a fé não é pensamento, é poder.
Fé é conexão de nós com Deus. Fé é onde nós nos ligamos aos milagres de Deus para as nossas vidas. É quando eu creio num Deus, isso me conecta com os céus. É o impacto dos céus com a terra, através da nossa fé. Em Mateus, quando Jesus falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou, é porque a tua fé te conecta com o céu e você vê o impacto do céu sobre a sua vida. E é isso que nós precisamos viver. Essas boas notícias hoje. Não vamos mais dar atenção a notícias que nem se confirmam depois. Más notícias que geram medo. Mas outro dia, eu estava meditando sobre, enquanto eu estava lendo Lucas 14, e eu estava meditando sobre algumas coisas. Deixa eu ver como está meu tempo. Amor, você quer a minha... Não, nem está olhando, né? Deve estar sim, né? Mas eu vou falar rapidinho. Mas uma afirmação que eu quero te dizer, irmãos. A sociedade nos treina pelo argumento, mas Deus nos treina com o poder do Espírito Santo para nos transformar. Nós temos uma luta contra o argumento. A gente tem argumento para tudo. E Paulo, quando fala a respeito da obediência, depois de falar das fortalezas e tal, porque muitas vezes a gente não obedece a Deus em fé. Às vezes a gente fica com medo e comete incredulidade. O pecado é incredulidade. Mas obedecer é talvez uma das melhores formas de nós encontrarmos alívio no coração. Porque nós sabemos que quando obedecemos a Deus, nós estamos nos alinhando ao propósito dele. E Jesus, quando fala a respeito, né, de pessoas que seriam a expressão dele. Se você pegar em Lucas 14, versículo 31, um pouco antes você vai ver, se a tua versão for a NVI, você vai estar lá, né, as dificuldades do discipulado, alguma coisa assim. Ou a abnegação do discipulado, alguma coisa nesse sentido. E você segue pelo versículo do 14 ao versículo 31, do capítulo 14, versículo 31, Jesus conta algo assim. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele contra 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E eu estava meditando em cima desse texto. Uma manhã, lembro como se fosse hoje. Era uma manhã até chuvosa. Faz uns 2 meses isso. Faz mais de 2 meses, porque foi antes do corona. Mas o que aconteceu? Eu estava meditando e me pareceu um pouco contraditório. Jesus falar a respeito dessas questões, né? Eu tenho 1.000 soldados, mas o outro tem 10.000 soldados. 20.000. Eu tenho 10.000, o outro tem 20.000. Aí ele olha os argumentos, ele olha para a situação e fala, olha, eu acho que eu vou me dar mal nisso aqui, e eu vou lá e vou pedir paz. E sabe que enquanto eu lia isso, eu lembrei do pastor Ney. Porque o pastor Ney, ele sempre fala das questões que assim, né? Você sempre quer ter razão. Mas quando você sempre quiser ter a razão, talvez você não tenha paz. E isso me conectou a esse texto. Essa afirmação me conectou a esse texto e principalmente com a realidade que vem na sequência. Que fala assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo. E eu mais ou menos fiquei pensando assim, mas o que será que são esses 10.000 contra esses 20.000? O que são? E me veio, eu não sei se é só isso, e acredito que não, porque às vezes a gente coloca a palavra e Deus numa caixinha, mas o que Deus revelou e me colocou no meu coração, e foi específico no meu coração, Ele colocou assim, sabe, às vezes você vem com 10.000 argumentos, mas eu tenho 20.000 argumentos contra você. Vai, peça paz de uma vez, e pare de ficar querendo provar que você é o bom
e é o verdadeiro, e você só fala as coisas. Essa necessidade de nós sempre termos a razão. Essa é uma demanda que nós temos. E enquanto nós continuamos com isso, nós apenas atravancamos e ficamos criando contendas. Por quê? Porque argumentos. A gente só quer ter razão. A gente só quer ter razão. E quantas vezes a gente vai diante de Deus e vê, eu não tenho argumento contra Deus. Porque é sempre desproporcional o meu argumento. Eu falo uma coisa, mas o argumento de Deus é muito maior. Ele tem 20 mil argumentos. Eu tenho 10, mas ele tem 20 mil. Então corre, peça paz. Não fique querendo ter razão. Não fique só querendo ter razão. E esse eu acho que é um dos grandes problemas nossos. Um dos grandes problemas nossos, nosso orgulho. A gente sempre quer ter razão. A gente sempre quer ter razão com a nossa esposa, a gente sempre quer ter razão com o nosso colega de trabalho, a gente sempre quer ter razão com os nossos filhos, a gente sempre quer ter razão com os nossos pais, a gente quer ter razão em relação ao nosso líder, a gente tem razão em relação ao nosso liderado, tudo a gente quer ter razão. E a gente parece que precisa ter razão. Aí Deus ministrou, viu, você quer ter paz ou razão? Ponto final. A gente parece que leva 10 mil argumentos. E a gente tem argumento, é ou não é? Quem não tem argumento? Bastante aqui. Pensa eu ainda, advogado, né? Com uma esposa advogada. Eu fui treinado para ter argumentos. Treinado. Sou treinado até hoje. Para ter muito argumento. Mas aí eu fico diante de Deus e Deus, Ele só tem 20 mil argumentos mais do que eu. Ele é nosso advogado. Ele me treinou, mas ele sempre é maior do que eu. Não tem como. Você quer ter razão? Irmão, envie o emissário, peça paz. Para com isso. Não perca mais tempo com isso. Não adianta. E às vezes a gente entra nessas. Se fosse para os jovens a ministração, você entra nessas pira. E não adianta. O nosso orgulho faz com que a gente não escute. O nosso orgulho faz com que a gente não tenha avanços. E o que Deus está falando aqui, Jesus estava falando, são palavras de Jesus. No versículo 33 do capítulo 14, ele fala assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A gente sempre tem um monte de argumentos. Mas eu só vou ser discípulo quando eu parar de argumentar. A gente argumenta para tudo que é canto. E essa é a grande batalha entre orgulho e humildade. Um discípulo ele tem como DNA a humildade. E nós precisamos buscar isso. O orgulho precisa cair. Até porque senão ele vai nos derrubar. Porque o orgulho precede a queda. Nós precisamos estar humildes. Precisamos buscar isso, treinar isso. E isso é uma luta minha e sua, queridos. É uma luta minha e sua. Sempre. Quem aqui não quer ter razão? Vocês não estão levantando a mão, mas eu levanto para vocês porque eu sei que todo mundo gosta de ter razão aqui. Está tão frio assim que vocês não conseguem nem levantar a mão. Quem tem dificuldade, quem quer sempre ter razão? Quem quer sempre ter razão? É isso aí. E nós precisamos, para sermos discípulos. E eu li num comentário bíblico sobre esse texto que fala assim: a questão de ser discípulo não é só questão materiais. Aliás, questões materiais são menos relevantes ainda. Mas você ser discípulo é você ser humilde para entregar toda a tua razão. Entregar todas as suas convicções. E começar a compreender as coisas de uma forma diferente. Porque, sabe qual que é o fundamento do discípulo? É ter um discipulador. Se nós queremos representar esperança para essa nação, você achou que eu estava dando uma volta, mas eu vou chegar aí, calma, calma. Jesus, Ele em nós é a esperança da glória. Quando nós estamos cheios de argumentos, nós estamos muito mais parecidos com o mundo do que parecidos com discípulos de Cristo. Porque quando estamos sendo argumentadores, eu luto contra isso, irmãos.
a gente é muito menos parecido, porque o discípulo ele tem uma premissa básica. Quem é discípulo é porque aprende com alguém, porque tem um mestre. E se nós não estamos dispostos a aprender, nós não somos discípulos. Porque está na natureza do discípulo ser um aprendiz. Aquilo que os antigos hebreus falavam na época de Jesus, os talmidins. Os talmidins eram aqueles que estavam buscando, indo atrás do rabi, indo atrás do mestre para aprender. Se nós não estamos indo atrás do mestre para aprender, nós não somos discípulos. Discípulo é aquele que quer aprender. Se nós não estamos querendo aprender, nós não somos discípulos. Então, abra mão das suas convicções. Não abra mão da sua santidade. Mas abra mão, às vezes, de querer ter razão. Libera perdão. Porque, na verdade, você sabe que isso tudo se traduz em falta de perdão. Em feridas. Porque a gente quer mostrar razão, porque a gente um dia foi rejeitado. E daí a gente quer sempre mostrar razão, mostrar que eu tenho razão, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Porque em algum momento entrou uma ferida de rejeição. Porque não houve humildade para acomodar uma repreensão, uma disciplina. Humildade é o campo onde nós semeamos a nossa condição de discípulos. E compreender esse coração é fundamental para que nós possamos crescer. Um coração humilde é um coração de discípulo. E isso vem em relação ao líder, isso vem em relação, mas principalmente em relação a Cristo. Porque eu repito, nós estamos sendo treinados pela sociedade a sermos argumentadores. Se você acessa o Facebook agora, não estou falando para você fazer isso agora, mas é um sem número de argumentos contra o Bolsonaro, um contra o Moro, outro, um contra o comunismo, outro contra não sei o quê, um contra o capitalismo. E sabe o que está acontecendo? Nós viramos seres polarizados. E polarizando, esse aqui não, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou daquele. O único lugar que eu quero estar mesmo, a única polarização que eu quero ter é que eu sou de Cristo. Essa é a única. Porque se a gente começar, eu fico pensando, né, tem toda essa luta política, quem que está certo aqui, quem que está certo. Se você começar a tentar olhar ao prisma de Deus, Deus ama quem? Ama todos. Deus quer a salvação de todos. E por que a gente tem que se alinhar a um lugar para atirar pedra no outro? Então os argumentos penetraram tanto na nossa sociedade que nós começamos a ser argumentadores. E isso, a sociedade tem nos treinado a isso. Por isso não se espante se você estiver sendo argumentador, irmãos. Mas nós precisamos definir isso. Precisamos entender que esse argumento está destruindo o lugar de poder que Deus tem. Porque o argumento é contra a fé. Paulo falou isso. Ele destrói os argumentos. Destruirmos os argumentos e toda a pretensão que levanta contra o conhecimento de É o argumento contra a fé. É a fé contra o argumento. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque se nós andarmos em argumento, nós não andaremos em fé. E se não andarmos em fé, não veremos os milagres de Deus. Porque o único lugar que nos conecta com o poder milagroso de Deus é andar em fé. Mas se estivermos andando em argumentos, porque aqui eu tenho entendimento para tudo, eu sei de tudo, coloco Deus numa caixinha, Deus é o entendimento, eu entendo Deus, eu entendo isso, Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e coloquei ele numa caixinha aqui. Mas gente, você já parou para pensar que Deus é muito mais daquilo que a gente acredita? E ser alguém que busca Deus é a cada dia entender que Ele é maior e o seu amor é muito maior por nós do que aquilo que nós imaginamos, pensamos ou sentimos. Por isso que é poder, por isso que nunca pode ser argumento. O argumento nos tira a força do poder. O argumento nos afasta do poder, porque nós ficamos muito inteligentes, mas sem poder.
mais ou menos no sentido daquilo que o pastor nem ministrou no domingo. Nós precisamos ser proféticos. 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 Declarando esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. A terra clama. A sociedade está chorando por aqueles que, sem argumentos, mas com poder, falem do testemunho. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Até comentei esse texto com o pastor Ney no domingo. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Porque em Apocalipse 19 fala isso. Porque quando testemunhamos Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, quando falamos disso e vivemos isso e temos esperança e declaramos profeticamente, não, essa realidade não é assim, irmão, pode ter certeza, haverá cura, haverá provisão, haverá restauração, tenha fé. Isso é poder, isso é ser profético. Quando você fala que alguém foi curado, você está colocando o testemunho de Cristo nessa pessoa para impactar profeticamente todos aqueles que escutarem, para receberem cura também. Nós precisamos ser proféticos, parando de falar dos problemas da sociedade, mas falando da realidade de Deus, que Ele tem para nós, uma realidade de cura, uma realidade de restauração, uma realidade de provisão, uma realidade que realmente traga esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos lançar fora esses argumentos, irmãos. Porque o que realmente vai construir com poder testemunhos é o que a nossa vida constrói. A nossa vida com Cristo constrói. Os frutos que a partir de nós são construídos. Os milagres que têm acontecido ao teu redor, fale deles. Fale dos milagres que estão acontecendo. Você quer que eu comece a contar? Eu começo a contar. Só nessa temporada de coronavírus. Quantos milagres? Meu pai, que era destinado a uma cirurgia na coluna, não vai precisar mais. Glória a Deus. O pastor Kelly ficou acompanhando, é testemunha disso. Ele precisava de uma cirurgia, agora não precisa mais. Glória a Deus, é um milagre. E se você tem um problema na coluna, que você está escutando isso, tome posse disso. Tome posse disso. Você não vai mais precisar de cirurgia. Em nome de Jesus, você que está escutando na tua casa, se você teve um problema na coluna, você vai ser curado em nome de Jesus. Porque o testemunho de Cristo em vós é o espírito da profecia e Ele está construindo realidade na sua coluna em nome de Jesus. A gente viu até ressurreição lá em casa. Tá louco, pastor? Quem que morreu lá? A gente estava, era uma manhã, a Laura veio correndo no escritório. Pai, eu vi um passarinho morrer. Eu vi um passarinho morrer na minha frente. Ele bateu no vidro, caiu lá, está lá caído no chão. Eu falei, você orou para ele ressuscitar? Não. Então vai lá, filha. Ela foi lá. Passou uns minutos, ela veio. Pai, ele se mexeu. E daí, o que aconteceu? Aí a gente foi cuidar do passarinho. A gente foi, eu peguei, dei pãozinho, dei aguinha, coloquei. E ele ficou a tarde inteira lá em casa. No outro dia já não estava mais. Mas aquilo marcou a vida delas. Por quê? Porque elas até deram o nome do passarinho de Milagros. Fala assim, o Milagros está aqui. O Milagros. Poder. Você pode falar assim no teu argumento e raciocínio. Não, mas ele só ficou desmaiado e levantou. Eu acredito que ele ressuscitou. Para mim essa é a realidade, porque eu acredito em ressurreição. Jesus venceu a morte. Eu creio nisso. E não tem outro que me fale outra coisa, porque Cristo em vós, a esperança da glória. E qualquer notícia que venha e que não me cause esperança, eu refuto. Eu coloco de lado. Aprenda a fazer isso, irmão. Aprenda a fazer isso. Eu sei que é difícil, porque eu também lido ainda com isso. Porque os dardos inflamados vêm tentando minar a minha mente, o meu coração. Mas quando eu lembro dessa realidade, e se ela é verdade em mim, eu falo, Cristo em nós, a esperança da glória. E qualquer pensamento que não me traga esperança é baseado em uma mentira, eu refuto qualquer notícia má que venha e que sobrevenha a mim. Porque assim a gente é profético, a gente não dá lugar, espaço à mentira, aos medos, aquilo que Satanás tem tentado fazer, que é matar, roubar e destruir. Ele quer nos roubar a nossa esperança, matar a nossa fé.
e nos destruir para que nós não possamos viver a realidade dos céus sobre as nossas vidas. E agora a Tati mostrou o relógio. Por isso a palavra fala que nós precisamos ser obedientes. Oi? Teve outra, são tantas. Gente, esse tempo foi uma bênção para a gente. Não sei quanto a você, mas para a gente foram construções lá em casa. De fé e que Deus tem feito grandes coisas. Teve uma noite que estava eu e a Laura e a Júlia orando. Aí cada um orou um pouco. Eu orei um pouco, a Laura outro pouco e a Júlia outro pouco. Mas a Laura, ela fez uma oração absolutamente inusitada. Ela falou: Pai, cuida das pessoas que estão nos hospitais, cuida dos médicos, cuida disso, e que o Senhor dê sabedoria para que uma vacina seja descoberta, e que ela seja de gotinha. Aí eu e a Júlia começamos a se rachar de rir, no meio da oração. Foi um momento serotonina da oração. Todo mundo começou a rir e tal. Aí a gente comentou na célula, no dia seguinte. Na mesma madrugada, não sei como que foi, uma dos membros da célula mandou dizer: olha a oração da Laura. Vocês riram, Mas olha aqui, uma notícia de que os israelenses estavam descobrindo uma vacina e poderia ser oral. Irmão, você não acredita em milagre? Eu acredito. Cristo em vós, a esperança da glória. E tudo aquilo que não gera esperança em você, refute. Refute, porque não é verdade. Tudo aquilo que é verdade é fundamental e causa esperança. Se não tiver esperança, não é verdade, é mentira. É mentira. Mas se eu passar por dificuldade, isso está se fortalecendo, isso está te treinando, isso está te construindo musculatura para você vencer coisas maiores lá para frente.